Meus amados irmãos, um bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção. Nós vamos estar falando hoje, nessa lição de número 12, sobre um homem chamado Jesus. Quem é Jesus, né? O que ele fez, como que ele andou aqui nesta terra, as coisas que ele falou, tudo que ele disse. Talvez tiveram muitas pessoas importantes durante todos esses 6.000 anos que nós entendemos, conhecemos de história bíblica principalmente. Muitos homens se levantaram, muitos homens foram importantes. Tiveram Davi, Abraão, homens que tiveram uma importância muito grande na vida secular. Quando a gente olha, talvez não teve homem tão importante como Alexandre o Grande, né? Um homem com 33 anos de idade, conquistou o mundo daquela época, ligando o Oriente ao Ocidente, com todas as suas conquistas. Então foi um homem realmente tremendo, mas não teve personagem algum como Jesus, porque todas as pessoas praticamente na terra conhecem sobre Jesus, pelo menos entendem o nome de Jesus. Às vezes não conhecem quem é a pessoa de Jesus, mas o nome de Jesus eles conhecem. Então Jesus foi tão importante que ele teve um marco, ele marcou a história. É isso que nós devemos entender. A partir do instante que Jesus nasce, e a história começa a ter uma divisão. Houve um divisor de águas. A história foi dividida em antes dele e depois dele, ou seja, pela importância de que Jesus teve. Nesta introdução aqui, eu coloquei um versículo de Hebreus que está dizendo assim, Hebreus 1:1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Durante toda a história, quando Deus criou, vamos recordar um pouquinho. Quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era o quê? Era bom. Ele achou que era bom. Mas o diabo, como um menino mal criado, diante de uma tela linda, maravilhosa, de tinta fresca, né? Ele acha por bem colocar as suas mãos naquela tela tão bonita, né? Tão tremenda, tão maravilhosa, que Deus tinha achado que era perfeito, que era bom aquilo ali. O diabo coloca as suas mãos ali naquele negócio e ele estraga, entre aspas assim, um plano que Deus tinha. Mas ele não estraga o final desse plano, ele estraga o início, tem estragado às vezes o meio do plano, mas ele não estragou o plano completo de Deus. Aquele quadro que antigamente não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nada que nós entendemos hoje de destruição, não tinha nada de problemas às vezes emocionais que existiam, e depois que o diabo colocou as mãos naquilo ali, começou então isso. É muito fácil quando a gente ouve falar sobre Jesus, o homem racionalmente, preste atenção numa coisa, racionalmente a gente, pela nossa razão, nós podemos até dizer que Deus existe. De alguma maneira nós podemos entender que Deus existe. De alguma maneira todas as pessoas no mundo elas vão dizer que Deus existe. Então, isso pela nossa razão, nós podemos falar isso. Mas eu te pergunto uma coisa: mas será que realmente nós conhecemos a Deus como realmente Ele é? E eu te pergunto, de que adianta nós entendermos se Deus existe, se nós não o conhecemos o bastante para nós termos intimidade com Ele, a tal ponto que a gente possa conversar, dialogar, falar com Ele, compartilhar as nossas experiências com Ele? De que adianta eu falar que eu entendo, que eu vi Deus, que eu conheço, já ouvi falar o nome de Deus, sei que Deus existe, mas se eu nunca tive uma experiência marcante com esse Deus? A vida cristã, ela é feita
exatamente desses momentos de experiência. Não é porque nós estamos aqui e ouvimos todos os dias falar da pessoa de Jesus, é que nós, por osmose, nós vamos sair daqui com uma fé tremenda, que isso vai incorporar na nossa vida. É como se você encostasse numa placa, por exemplo, dessas que ficam na beira do asfalto, de trânsito, que está dizendo assim, Brasília a 50 quilômetros, por exemplo, e você encostar nessa placa ali e pensar que você já chegou em Brasília. Você tem ali naquela placa um indicativo do final da sua viagem, da onde que você quer chegar no seu destino, mas não adianta você dormir debaixo da placa, levantar um acampamento debaixo da placa, ali, aquilo não vai adiantar coisa alguma para você. Não importa eu falar, eu dizer, eu citar o nome de Jesus na minha vida, se eu não me encontrar ao bastante amalgamado com Ele, para que eu possa sentir essas experiências, e estas experiências fazerem parte da minha vida, do meu viver. Um certo evangelista americano, ele estava, aqueles que faziam aqueles cultos nas tendas, eu estava li um livro dessa grossura esses dias, dos heróis, não é os heróis da fé, os heróis daquele tempo, das décadas de 30, de 40, 50, 60, 70, aqueles evangelistas, a partir de Billy Graham, aqueles homens que falaram bastante conosco, Wycliffe, vários daqueles homens, e um desses homens, ele estava fechando a sua tenda, estava ali desmontando a tenda já, quando chegou um jovem e perguntou assim para ele: pastor, o que é necessário para que eu seja salvo? Ele olhou, ele estava terminando de desmontar aquele negócio, ele olhou para o rapaz e falou assim: olha, infelizmente você chegou tarde, infelizmente você chegou fora de hora. O rapaz grilou com aquele negócio, falou: quem que o senhor pensa que é? O senhor está achando porque o senhor tem uma tenda desse tamanho aqui, é o Senhor que vai salvar as pessoas? O senhor está achando que as suas pregações bonitinhas que salva? O senhor está achando que o senhor é o cara aqui nesse negócio? Ele falou: calma, não é bem assim, dessa maneira. Preste atenção. Se você quer saber o que é necessário para você ser salvo, você está 2000 anos atrasados. Porque hoje você não tem que fazer mais coisa alguma para ser salvo, mas você tem que aceitar o sacrifício que foi feito por Jesus lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, e de lá para cá, eu só tenho que aceitar esse sacrifício na minha vida, para que eu possa entrar pela eternidade, pelas portas. Amém, amados? Vamos mais para frente aqui. O homem chamado Jesus, em Filipenses 2:7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Durante todo esse tempo, esses milhares de anos, Deus vem tentando se mostrar às suas criaturas, os seus seres criados, aqueles que Ele fez exatamente esse mundo para que nós fôssemos inseridos nele. E durante esses 6.000 anos Ele vem falando através de toda, começa pela natureza, depois começa a falar pelos pais da fé, começa Abraão, Isaac, Jacó, fala pelos profetas, e finalmente Ele chega então na pessoa de Jesus. Mas durante esse trajeto, eu fico imaginando, porque como se Deus, se chegasse aqui, Deus aqui na terra mesmo, para falando sobre nós, falando para mim e para você, como nós o receberíamos, como nós o aceitaríamos aqui, se Ele simplesmente chega aqui como Deus, e começa a escolher fulano, e começa a escolher ciclano, começa a escolher um, começa outro, como nós o aceitaríamos? Evidentemente, talvez nós não o aceitássemos, da maneira que se Ele tivesse vindo simplesmente como um Deus aqui para essa terra. Eu fico imaginando, na experiência que
Eu acho que já contei isso aqui uma vez para vocês, mas uma experiência que eu tinha, na época eu tinha uns peixinhos num aquário pequenininho, e eu lembro que quando você colocava comida para eles, por cima, assim, eles comiam aquele negócio, empanturravam, alguns até morriam, né? De tanto você dava comida em excesso para eles, aqueles peixinhos pequenininhos. Mas um dia eu fui colocar no aquário, eu fui pegar, que eu tinha que fazer uma limpeza, e eu fui pegar os peixes, eu coloquei a mão dentro do aquário. E quando eu coloco a mão dentro do aquário, aqueles peixes ficam totalmente desesperados. Aqueles peixes começam a bater no vidro, sair para lá, para cá, colocando, né, a sua própria vida em risco, porque eles entendiam, na visão do peixe, que eu era uma pessoa totalmente um inimigo para eles. O que eles estavam vendo nas minhas mãos, sendo colocada naquilo ali, naquele momento, era como se eu fosse um inimigo para eles. Eu não me reconhecia. Eles não me reconheciam. Por que eles não me reconheciam? Porque eu não fazia parte da sua natureza, eu não fazia parte da sua espécie, eu não era da mesmo material do que eles. Então, aquilo que estava entrando ali naquele aquário era algo diferente. Então, para Deus chegar até nós, Ele não poderia vir simplesmente como Deus, Ele teria que vir como homem, porque Ele, como homem, Ele era como um de nós, pelo qual nós identificaríamos então com Ele. Bom, se eu olho para você estando aqui dentro da igreja, eu tenho a seguinte sensação: se nós estamos juntos, se nós estamos aqui juntos, é porque nós somos partícipes das mesmas coisas, das mesmas dificuldades, participamos dos mesmos sonhos, participamos das mesmas dores. Não é nada diferente. O que acontece com você não deixa de acontecer comigo. Às vezes você não vê, às vezes você não fica sabendo, às vezes você não tem as notícias devidas, mas as mesmas coisas pelas quais passam na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nas suas coisas, acontecem às vezes conosco. Então, isso nos traz o quê? Uma identificação. A Bíblia diz aqui que Jesus, então, ele se esvaziou-se. O que significa? Tem um termo grego para isso que chama kenosis. Kenosis fala dessa doutrina do autoesvaziamento de Deus. Não significa que Deus, ele deixou de ser Deus quando ele veio à terra, mas em contrapartida também, ele não veio simplesmente como Deus, mas como homem aqui para essa terra, para que nós pudéssemos então ter esta aceitação com Ele. Eu vejo que eu coloquei uma lembrança aqui, quando o apóstolo João, ele combate na igreja um pensamento que Jesus nunca tinha sido humano, que Jesus sempre foi Deus, veio nessa terra aqui como Deus, continuou como Deus aqui, e ele começa a combater esta heresia de que Jesus não era humano, que Jesus era Deus. Na época eles deram o nome dessa heresia de docetismo, que tinha de uma palavra também, outra palavra grega, dokel, que significa parecer, ou seja, as pessoas entendiam que Jesus parecia homem, mas ele não era homem, porque eles falavam o seguinte: bom, se ele é Deus, então ele não pode sofrer, de maneira alguma ele pode sofrer aqui nessa terra, e se ele fosse Deus, ele não poderia sofrer, e se ele sofreu, ele não era divino. Ou seja, eles começaram a colocar uma falsa teoria sobre a vida de Jesus aqui. Mas imagina Jesus quando nós falamos que ele se esvaziou, ou seja, imagina ele deixar todo o seu reino, deixar a comunhão com Deus, deixar a unidade com o próprio Pai. Ou seja, ele abandonou, não no sentido de perder a autoridade, de perder as posses, mas ele abandonou. Imagina, sei lá, Donald Trump é muito, né? Donald Trump sai de lá dos Estados Unidos, põe uma peruca nova, arruma uma peruca legal na cabeça,
abandona os passaportes, abandona as autoridades, abandona tudo que ele tem, abandona todo o que ele tinha, toda a segurança, tudo que ele imaginava que tinha, toda a proteção dele, todo o conhecimento que ele tinha, todo o poder, toda a autoridade. Ele sai de lá, vai morar lá na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Ninguém o conhece, ninguém sabe quem ele é, isso é uma analogia talvez muito fraca, mas vamos ver se a gente termina ela direito. Mas imagina que ele venha morar aqui no Brasil. De maneira alguma, mesmo ele sendo um homem, aqui ninguém conhece, não está conhecendo ele está sendo tratado como uma pessoa lá da Rocinha, como um morador lá da Rocinha. As conversas estão sendo giradas do mesmo jeito, o jeito de se conversar, de se falar, de caminhar do mesmo jeito, mas ele não deixou de ser Donald Trump. Ele continua sendo aquele mesmo homem, porque se ele estiver lá, ele tem o mesmo poder. Ou seja, Jesus, ele teve que ser aqui nessa terra 100% homem e 100% Deus. Diga comigo, eu entendi. Graças a Deus. Continuando. Os profetas anunciam seu nascimento. Isaías 7,14, talvez Isaías se colocasse Isaías no Novo Testamento, Isaías talvez seria um quinto evangelho, o tanto que Isaías fala como se ele estivesse vivendo os tempos atuais daquela época de Jesus, porque Isaías ele teve as maiores revelações sobre Jesus, o que ele seria, onde faria, o que ele faria, como ele caminharia, como ele se sentiria, tudo através das profecias de Isaías nós podemos sentir. Numa dessas profecias, uma dessas palavras, Isaías 7,14, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome, o quê? Emanuel. Se você vai vendo aí em Lucas, e também em Mateus, no capítulo, lá esse que nós lemos agora, do 2:23, parece, 31, ou 21 e 23, você vai ver que as palavras, quando o anjo aparece a José, que José queria abandonar Maria, porque imagina a situação, alguém está desposado, ou seja, já está próximo a casar, já está tudo marcado, as coisas estão acontecendo, os eventos estão acontecendo, e a sua noiva aparece grávida, no meio de uma sociedade, a sociedade que não entendia, não tinha esta visão, não sabia o que fazer com isso. Tinha uma lei que dizia que poderia ser apedrejado, poderia ser morto, poderia ser, de todas as maneiras, ser colocado, ser devolvido para o pai, pegar a restituição em dinheiro, ou seja, tinha toda uma lei por trás disso. Então imagina Maria aparecendo grávida, no meio daquela sociedade, e José falou: bom, eu não quero nem que ela morra, eu não quero expô-la, eu não quero que ela seja vituperada em nada aqui pelas pessoas, então eu vou devolver Maria para o seu pai quietinho, debaixo de um quieto, não vou falar nada, ninguém vai ficar sabendo. Mas a Bíblia diz que um anjo aparece a José, e ele começa a dizer: não temas, porque este que vai nascer do seu ventre é fruto do Espírito Santo de Deus. Imagina a seguinte situação, o cara tem que ser crente, não é verdade? Imagina nos tempos de hoje, aparece a noiva grávida, aparece grávida, e tem que dar o sonho para o camarada, né? Porque se der o sonho para a moça, não adianta falar. Ela fala: não, meu amor, é que um anjo apareceu e eu estou grávida do Espírito Santo. Imagina a seguinte situação. Mas quando o anjo aparece a José, ele, um homem de Deus, ele recebe aquela palavra e tira aquela intenção do seu coração e dá continuidade. E o anjo diz para ele assim: o seu nome, vai nascer uma criança. E lá no versículo 21, parece, ele diz assim: o seu nome será chamado Jesus. E no versículo 23 ele diz, continua o anjo dizendo: vai nascer da virgem e o seu nome será chamado Emanuel.
Ou seja, o que isso me deu a entender quando eu estava lendo esses versículos? Tudo na vida, nada é por acaso. Esta sequência ele coloca primeiro Jesus, o nome será chamado Jesus, para depois o nome será o quê? Emanuel. Por quê? Jesus é uma palavra também que vem lá do hebraico, né? Quando eles traduzem essa palavra para Yeshua, que significa Yahvé salva, significa, transliterando esta palavra, Emanuel significa Deus conosco. Então, o que isso fala conosco? É igual a palavra Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, tem uma sequência lógica. Na Bíblia, se você for pesquisar as palavras Senhor e Salvador, a palavra Senhor aparece infinitamente mais do que a palavra Salvador. E se você for mais curioso, igual eu sou, e se você fizer a pesquisa dos dois juntos, se você colocar Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor, você vai ver que não vai aparecer em lugar nenhum a palavra Salvador e Salvador, a não ser em Filipenses, num único lugar onde está falando do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos nessa sequência de Senhor e Salvador, por exemplo, ele tem muito mais Senhor do que Salvador, e quando aparecem as duas juntas, sempre o Senhor vem na frente de Salvador. Por quê? Porque Jesus só salva aquelas pessoas das quais ele é Senhor. Por que Jesus, Yeshua, aqui foi colocado o nome primeiro de Jesus antes de Emanuel? Por quê? Porque ele, como Emanuel, ele é Deus conosco, anda conosco, caminha conosco, mas a função dele nesta terra não é de ser o caminhador, não é de ser o andante, não é de estar conosco, não é de estar falando conosco, não. A função principal dele aqui nesta terra é de ser Jesus, Yeshua, Yahvé salva, ou seja, ele é o Salvador primeiramente, antes de ser aquele que anda conosco, ele é o Salvador da minha alma e da sua alma. Quantos entenderam? Amém. Glórias a Deus por isso. Profetas profetizaram, tem mais um versículo ali de Isaías 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Eu estou seguindo, irmãos. Falar sobre Jesus você falar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, é muita coisa que tem para ser feito. Mas eu fiz questão de seguir o que está aqui na sua revista, na nossa revista, para que possa ser falado isso em grupos familiares, possa ser repetitivo, vou ter uma sequência lógica, não sair do assunto, mas eu fiz questão de me ficar dentro daquilo que foi colocado aqui pelo escritor. Isaías 6, 9, 6 diz que o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Há até uma controvérsia se esses nomes aí são 4 ou se são 5. Alguns dizem que, e eu creio desta maneira, a minha opinião também, que ele se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ali o sujeito e o adjetivo da coisa, ali sempre, se você vai ver ali, ó, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eu acredito que aquelas palavras maravilhoso, conselheiro, elas não têm vírgula ali. Eu creio que elas são juntas, porque Deus é o nosso, assim como está nos outros adjetivos, nos outros predicados das coisas ali, está dizendo ali, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Ah, pastor, mas Jesus pode ser maravilhoso, ele é maravilhoso. Ah, mas ele é conselheiro, tudo bem, mas nesse texto aqui, eu acredito que é desta maneira. Os profetas que predisseram a vinda de Jesus, Moisés recebe revelação acerca de Jesus, lá em Deuteronômio, eu coloquei um versículo aqui, 18 diz assim, lá na época de Moisés, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar.
Miqueias profetiza onde Jesus nasceria. Miqueias 5:2 diz: És tu então, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ali tem algumas distâncias entre as cidades, né, mais importantes do Novo Testamento, até a cidade de Jerusalém. Eu vou sair aqui da câmera. Jerusalém, aqui não funciona o point aqui. Jerusalém está aqui, o centro de tudo. Então todas as saídas e chegadas estão dizendo de Jerusalém, tá certo? Jerusalém está aqui, de Jerusalém até Gaza, aqui 80 quilômetros, aqui de leste a oeste 90 quilômetros, até o Egito 160 quilômetros, que é mais para baixo. Emaús, Belém a 9 quilômetros de Jerusalém, Betânia 3 quilômetros, Jericó 24, Damasco, Samaria, e ele começa a entrar ali em Samaria, vai lá para Galileia, Nazaré, Cafarnaum, Mar da Galileia, 104 quilômetros entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Então são essas distâncias que eu coloquei aí para nós, porque esses textos na Bíblia, a gente sempre ouve falar, mas a gente não sabe, às vezes, qual a distância. Tanto você já ouviu falar de Betânia, né, na Bíblia, quantos quilômetros que Betânia estava de Jerusalém? Você já ouviu falar de Nazaré tantas vezes? Ouviu falar de Belém, onde que Jesus nasce? Qual a distância que é do restante? Eu coloquei esse mapa aí. Interessante que lá na Galileia, a parte superior, ali, a parte setentrional, central, vamos falar assim, ali fala de Samaria, o norte Galileia, e o sul fala da Judéia. Interessante notar que Jesus passou 2/3 do seu ministério na Galileia. Tudo que você vai vendo sobre Jesus, ele estava lá na Galileia, Mar da Galileia, Nazaré, Cafarnaum, aquelas cidades ali, Tiro, Sidom, Ciro, Fenícia, que já era de outros lugares, outros países, mas a maioria do seu ministério foi feito ali naquela parte norte, que Jesus nasce, né? Os pais de Jesus saíram. Vocês estão enxergando Nazaré? Não está, né? Lá em Riba, lá pertinho do Mar da Galileia tem Nazaré, lá 112 quilômetros de Jerusalém. Então, quando José e Maria, ela barriguda, grávida, houve uma palavra para fazer um recenseamento. Então, ela já perto já de dar à luz, eles saem lá de Nazaré e vão vir aqui a Belém, vão fazer um recenseamento. Olha, saíram de lá e andaram esse tempo todo, talvez a pé, a cavalo, burro, jumento, sei lá, mas vieram andando. E quando chega aqui é que a história começa a nascer. Quando eles chegam em Belém, ali Maria então tem Jesus ali naquele lugar. E deixa eu ver se entra nisso aqui. Mas o que me chamou mais a atenção, se você pegar a sua revista aí, nessa lição de número 12, no verso 26, é isso mesmo. Olha aqui o que me chamou a atenção nesse texto de Lucas 1, 26 e 27, olha a riqueza do texto, que diz aqui, olha, e no 6º mês, qual mês que é? 6º mês, ou seja, dentro de um ano, no 6º mês, foi o anjo. Quem que foi? Um anjo. Nominaram o anjo, um anjo chamado Gabriel, foi enviado por Deus. Enviado por quem? Ele tinha alguém sobre ele. Enviado por quem? Por Deus. Enviado aonde? A uma cidade. Que cidade? Lá de cima, lá na Galileia, chamada Nazaré. E continua dizendo, bom, a quem que ele enviou lá nessa Galileia? A uma mulher. A mulher era o quê? Virgem. A uma virgem desposada com um varão. Colocaram o nome do varão aqui, que era José. Não só isso, da casa de Davi,
e o nome da virgem era o quê? Maria. Ou seja, uma riqueza de detalhe tão grande. Isso me chama a atenção, e para te incentivar e te motivar também, que com esse texto aqui me veio ao coração de que, com essa riqueza de detalhes, nada passa despercebido aos olhos de Deus na nossa vida. Deus deu uma ordem tão rica, Ele foi aprofundando. Olha, você vai fazer o anjo fulano de tal, que vai num país tal, vai estar no estado tal, numa cidade tal. Dentro dessa cidade você vai procurar um homem que é de uma família. Dentro dessa família você vai achar um homem. Dentro desse homem você vai achar um que está desposado com Maria. Esta mulher é virgem e que está nesse lugar. Ou seja, o que me chama esta atenção é que não se preocupe. Se você está dentro dos propósitos de Deus na sua vida, tudo que estiver acontecendo ao seu redor, ao seu derredor, Deus tem o controle dele nas tuas mãos. E na hora certa, Ele sabe o seu endereço, sabe o que você faz, sabe o que você come, sabe o que você deixa de comer, sabe os seus sonhos, sabe as suas decepções, sabe todas as coisas sobre você, e na hora certa Ele vai enviar a sua palavra para trazer cura, libertação, restauração, vida para você, mas Ele não vai te deixar desamparado em tempo algum, no nome de Jesus Cristo. 1:3. Ele, momentos difíceis. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. O cara irritado era esse Herodes, né? E mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Tem um evangelho apócrifo que está apócrifo, chamado Evangelho de Armeno. Ele dá os nomes desses magos, que isso não existe, não tem nada desses nomes, mas que é dado o nome. Baltazar, Melquior, quem mais? Baltazar, Melquior e Gaspar, isso, Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas isso não tem lugar nenhum, informação nenhuma sobre o nome desses magos, quem eram esses magos. Somente nesse evangelho apócrifo de Armeno, porque esses magos eram pessoas que se olhavam, né, as estrelas. Eles entendiam que pelas estrelas podia se falar e se ver através dessas estrelas. Mas o que me chamou a atenção é que esses magos, sendo não cristãos, homens não tementes a Deus, eles entenderam que aquela estrela fazia parte de uma história, e que essa história não era a deles, era a história dos judeus, mas que nessa estrela, se eles fossem até lá, eles receberiam alguma coisa, a partir do momento que eles chegassem ou encontrassem essa estrela. E o que me chama mais a atenção, é que eles, sendo incrédulos, correram atrás da estrela, e aqueles que eram detentores da Bíblia, da lei, de tudo que tinha, não correram atrás da estrela. Ou seja, tem gente fora da igreja, tem pessoas fora da igreja que têm sede de Deus, têm vontade de conhecer a Deus, e tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão enfastiadas, não querem nada, não querem saber mais nada, não querem encontrar mais nada, não têm mais vontade de coisa alguma. Esses homens aqui, o que me chama a atenção neles é que eles foram atrás e receberam. Mas o que Herodes quis tirar uma despertinho é porque eles chegaram para o rei Herodes e disseram assim: olha, nós viemos atrás da estrela, porque está dizendo que vai nascer aqui um homem muito importante. E o Herodes chamou os seus cupinchas lá, os seus comparsas, e falou para ele assim: dá uma olhada aí na história, aí, que estrela, que negócio que é esse? O que está para nascer aqui? E eles falaram: olha, rei, porque vai nascer, a Bíblia está falando aqui, que vai nascer um rei. Aonde é que esse rei está previsto? As profecias estão dizendo que esse rei vai nascer. Esse rei vai nascer, rei Herodes, vai nascer lá em Belém, na cidade de Belém. Ele chamou os magos e falou assim para os magos: olha, eu também gostaria demais, eu estou muito ocupado, hoje eu estou ocupado demais, então não vou poder ir com vocês para adorar esse rei, mas faz o seguinte,
vocês vão lá, quando vocês encontrarem essa criança, vocês voltem aqui e me dá notícia, porque aí sim eu vou lá e vou adorar esse menino, porque eu também estou esperando esse menino há muito tempo. Vocês acham que ele estava esperando essa criança? Ele estava com medo de o seu reinado, ele estava entendendo que o reinado de Jesus viria para sobrepujar o seu reinado, que quando Jesus crescesse, ficasse grande, ele entraria no lugar do rei Herodes, não dos seus filhos, nenhum dos seus parentes, nenhum daqueles lá, mas tomaria o rei. A vontade que ele intentou do seu coração era de matar, e ele fez isso, que matou todas as crianças daquela redondeza, porque os magos não passaram lá de volta. Um anjo deu um sonho, Deus deu um sonho àqueles homens, para que eles não voltassem lá, e que eles fossem para outro lugar, que a intenção de Herodes era outra coisa. Então, aqueles homens foram embora, seguiram a sua história. A Bíblia diz que eles deixaram presentes, deixaram ouro, deixaram mirra, deixaram pedras preciosas, deixou tudo ali de valor naqueles lugares. Cada um disso tem uma simbologia, mas que Herodes, imagina mandar matar, não foram muitas crianças, porque a cidade tinha, às vezes a gente fala assim, mas mandou matar aqui tanto. A cidade naquela época talvez tivesse 4.000, 3.000 moradores, eram poucas pessoas. Então, as mulheres que estavam grávidas naquele tempo, porque os homens, até chegar a notícia a Herodes de novo, demorou 2 anos, do momento que eles saíram de Herodes, até que eles não tiveram, Herodes não teve mais notícia deles, demorou 2 anos. Então Herodes fez as contas, falou, bom, eles saíram daqui tem 2 anos, então é mais simples, ao invés de eu matar menino de 6 meses, manda matar todo mundo que tem desse tempo que eles saíram para cá, para baixo, 2 anos até aqui, e foi o que ele fez. Aí alguns recenseadores dizem que eram na faixa aí de 40 crianças, 50 crianças, até 80 crianças que foram mortas naqueles locais, naquelas imediações, nesta época aí. Características predominantes. O que Jesus tem de característica tão predominante? Ele transforma, diga comigo, transforma para melhor. Você foi transformado para melhor? Você está bem melhor do que você era? Olha no seu passado aí, há um tempinho atrás, e vê quem você era, e vê hoje se você está em ascensão, ou se você acha que já chegou lá no topo, agora é o momento de voltar de queda para baixo. Como é que está a vida aí? Como é que você está tratando isso? Na revista aqui, o autor fala do milagre da transformação do vinho num casamento. Eu não quero falar nisso aqui não, porque me dá um comichão para me falar sobre vinho. Sempre me vem na mente, e sempre me torna no coração. Eu vejo tantos jovens às vezes na igreja, vejo tanta gente, tantos adultos, tanta gente que está brincando com tantas coisas, então não quero entrar nesse detalhe aqui não. Porque quando Jesus transforma água em vinho, ele transforma algo material. Foi importante naquele momento? Foi importante, mas não foi algo assim que trouxe grandes transformações, a não ser naqueles dias, daquela festa ali. Mas quando Jesus, por exemplo, encontra uma mulher chamada Maria Madalena, aí sim, algo fenomenal acontece, porque algumas pessoas, eu não sei se aquela mulher era prostituta, eu não sei se aquela mulher, uma coisa fala, que Jesus expulsou demônios, 7 demônios daquela mulher, mas então, aquela mulher quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, diferentemente daquele vinho que você nunca mais ouviu falar, daqueles casais, daquelas pessoas, que quem tomou, quem deixou de tomar, se ficou 7 dias, se ficou 10 dias ali naquele lugar, foi uma transformação, mas a relevância foi um milagre, não teve a relevância do que aconteceu depois. Mas quando a gente olha para a vida, por exemplo, eu coloquei isso no meu coração, da vida de Maria Madalena, é diferente. Aquela mulher que, vamos imaginar que ela era uma prostituta, vamos imaginar que ela era uma prostituta endemoniada, que ela teve um encontro com Jesus, e Jesus liberta aquela mulher. A partir do momento em que aquela mulher teve um encontro com Jesus, a vida dela nunca mais foi a mesma,
Aquela mulher seguiu Jesus, serviu Jesus. Onde Jesus estava, aquela mulher estava. Ela estava em Jesus quando ele estava sendo acusado, estava com Jesus quando ele estava aos pés da cruz, aquela mulher estava ali. Quando Jesus ressuscitou, aquela mulher estava. Quando Jesus estava no túmulo, aquela mulher foi para dar o banho ali em Jesus. Ora, quando Pedro, e o que me chama a atenção nisso tudo, dessa vida de transformação, é porque quando os homens entram naquele túmulo de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chega e vê, o túmulo estava vazio, mas Pedro chega e vê os lençóis. Os olhos de Pedro caíram sobre os lençóis. João correu também, chegou e viu os lençóis, mas ele prestou atenção que estava faltando a bandana que Jesus estava na cabeça. Mas quando Maria Madalena chega, a Bíblia diz que ela viu anjos. A Bíblia diz que ela vê os anjos, e não só vê os anjos, mas ela vê Jesus Cristo ali naquele lugar, estava ali perto, próximo com ela. Ela chega para as pessoas correndo e diz, ela não diz que viu as faixas, não diz que viu as coisas, não diz que não viu a bandana, mas ela sai correndo e dando a notícia, diz: olha, eu vi Jesus, eu encontrei Jesus. Aliás, o que nós, eu e você, estamos passando as nossas notícias, nós estamos vendo sobre a pessoa dele, sobre o nosso relacionamento com Deus. O que nós estamos dando como preferência? O que está marcando a nossa vida? O que está marcando os nossos olhos? O que está enchendo o nosso coração? Quais as coisas que nós levantamos no dia e damos como prioridade da nossa vida? Você tem testemunhado dizendo para as pessoas: Jesus, eu encontrei com ele um dia e ele tem transformado a minha vida, tem transformado o meu olhar hoje é diferente, eu olho agora para as pessoas de uma maneira diferente, eu olho para as mulheres de uma maneira diferente, eu olho para os homens de uma maneira diferente, as minhas palavras já não são mais as mesmas, a minha expressão já não é mais a mesma, a minha expressão facial já é diferenciada. As pessoas viam tristeza na minha alma, agora elas olham para mim e querem ser, e quer ter o mesmo sorriso que eu tenho. O que Jesus tem feito na sua vida? O que você tem vendo no seu relacionamento com Deus? Quantos estão me entendendo? Precisamos testemunhar ao mundo daquilo que Deus fez, anunciar às pessoas, dizendo: eu vi, realmente eu vi o Senhor. Dá o alimento a quem tem fome. A multidão não estava procurando Jesus pelo que ele era em sua essência, mas sim pelo que ele fazia. Não haviam ido até Jesus para buscar algum conhecimento, ou se deleitar com as palavras do Mestre, mas sim para saciar a sua breve e momentânea fome. As pessoas eles iam até Jesus, a multidão aqui, esta multidão, iam até Jesus, não era exatamente para ouvir o que Jesus estava pregando. A multidão de 5.000, 10.000 pessoas ia até Jesus porque eles estavam enfermos, queriam ser curados. Eles estavam com fome, queriam ser saciados. Eles tinham necessidades e queriam que Jesus suprisse as suas necessidades. Não iam até Jesus para dizer o que é que eles estavam, quais eram as suas necessidades reais na sua vida. Às vezes nós vamos até Jesus querendo que Ele venha fazer com que as nossas necessidades venham a sanar, mas nós não temos ouvido, ou não temos estado com nossos ouvidos abertos o bastante para nós ouvirmos a voz dEle, para dizer que quais são reais as nossas necessidades, o que realmente nós importa. Multidão nunca quis saber de coisa alguma, e às vezes nós como igreja, nós temos entrado por esse caminho, e nós temos feito o papel das multidões. Irmãos, quantas coisas que hoje está acontecendo nas nossas igrejas, que tem nos identificado simplesmente com as multidões que só querem os benefícios, as multidões que só querem
está que Jesus resolva os seus problemas. As multidões que correm atrás, vão até onde Jesus está, não importa o lugar que ele esteja, mas que chegar até lá para ver se elas têm um momento ali de comunhão, ou que Jesus faça algo em prol de todos ao mesmo tempo, para que elas possam ser beneficiadas. Jesus disse uma vez para os seus discípulos, porque eu vejo que às vezes na nossa fase da nossa vida cristã, nós temos esses momentos de crescimento. Nós temos a nossa fase de que nós somos multidão, mas nós temos a nossa fase que nós aprendemos a servir, aprendemos a entender Jesus, aprendemos a sermos verdadeiros servos. Mas tem uma fase melhor. Jesus diz assim, olha, quando já no final da sua vida, próximo, depois de 3 anos e meio, junto com seus amados, ele disse assim, olha, eu já não vos chamarei mais de servos, mas eu vos chamarei de amigos. É a fase que Jesus, ou que Deus, entenda uma coisa: tudo que nós fazemos, os cultos que nós praticamos, as leituras que nós fazemos da Bíblia, as orações que nós fazemos a Deus, tudo que nós buscamos dele, ele só tem uma coisa para trazer: o nosso envolvimento emocional com ele. Porque a partir da ideia e do momento que nós temos um envolvimento emocional com ele, as outras coisas vão começar a preencher o vazio existencial da nossa alma, da nossa vida, do nosso dia a dia. Temos que sair desta fase de multidão. Nós não precisamos dos benefícios simplesmente que Jesus pode nos trazer. Nós precisamos do que Ele é, do que Ele representa. Quantos de nós estamos preocupados com o dia de amanhã, se Jesus voltasse? Quantas pregações nós temos ouvido, que se Jesus voltasse amanhã, como que estaria a nossa alma? Para onde nós iríamos? Como que estamos a nossa situação atual hoje? Como que nós estamos vivendo hoje, de tal maneira que se desse um break, se o tempo fosse quebrado agora, a trombeta soasse, e Ele arrebatasse os seus, será que quantos de nós poderíamos dizer que nós somos dele e ele é nosso? (2.3) Pronto a atender o clamor do necessitado. Jesus sempre se compadeceu dos necessitados, muitas vezes até contrariando a religiosidade daqueles que se consideram os mais perfeitos, cumpridores da lei e dos preceitos divinos. Aqui está falando de necessidade. Há uma grande diferença entre precisar e necessidade. Será que nós estamos realmente necessitando de algo? Eu coloquei que precisar é querer muito uma coisa, e necessitar é aquilo que é tão essencial que nós não podemos viver sem aquilo. Nós dizemos assim que nós precisamos de dinheiro, mas o que realmente o que nos faz falta, a necessidade que nós temos é de poder usufruir daquilo que o dinheiro faz por nós. Nós fala que nós precisamos de saúde, mas nós não precisamos de saúde, nós necessitamos dos benefícios que quando nós estamos sadios, nós temos. Nós dizemos que às vezes nós precisamos de igreja, nós precisamos de uma igreja, nós não precisamos da igreja, nós necessitamos de estar em comunhão com os irmãos, nós necessitamos, porque isso é essencial. Nós não precisamos de um lugar como esse aqui para congregar, nós necessitamos de compartilhar a experiência uns com os outros, para nós estarmos juntos aqui nesse mesmo lugar, dizendo que nós somos tão iguais, mas tão iguais, que a minha experiência pode fazer com que a sua vida, às vezes, possa ser transformada através daquilo que passou comigo. A sua experiência pode me motivar a crescer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Mais para frente, para nós encerrarmos, já partindo do encerramento já. Característica 2.4, que Jesus não faz acepção de pessoas. Eu coloquei ali
uma carinha ali, uns ovos ali dentro de uma caixa, né? E que um diferente, né? Um ovinho marrom, diferente, e o outro falando assim: esse cara não é da nossa igreja, e está fazendo uma cara feia que só, né? Cara feia, 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 feia que só. Aqui está falando sobre fazer acepção de pessoas. Tem pessoas que pensam assim: ah, não importa o que eu faço, Jesus não faz acepção de mim. Não importa como eu penso, Ele é um Deus que veio para todo mundo. Não importa as minhas ações, porque Ele veio para salvar a todos. Essa é uma ideia, às vezes, universalista, que não tem muita base bíblica sobre isso. Porque importa sim o que eu faço, importa sim o que eu penso, importa sim se eu deixo ou não, porque as pessoas dizem: ah, mas Deus não faz acepção, não faz acepção, não faz acepção de pessoas, não. Deus não faz acepção de pessoas de maneira alguma, mas Ele distingue bastante o que cada um pratica, as ações de cada pessoa. É mesmo aquela máxima que diz que, tem uma máxima aí que às vezes nós falamos que Deus ama o pecador, mas detesta o pecado, e é mais ou menos nesse caminho. Ele não faz acepção de pessoa alguma. Ele não fez acepção de Madalena. Ele andou com Nicodemos, um homem, Nicodemos chega até ele, querendo caminhar com Jesus. Jesus falou: rapaz, tu é homem de... tu não dá conta não, você quer caminhar comigo? Quero. Jesus olha para ele, um homem de terno, sapato mocassim alemão, ar-condicionado, iPad, iPod, iTunes, tudo. Jesus olha para Nicodemo: rapaz, tu não dá conta não, tira o sapato. Não, o sapato, meu pé é muito fininho, meus pés não estão acostumados com isso, não, então faz o seguinte, então larga todo o seu poderio, tudo que você tem de autoridade. Não, eu acostumei, a minha vida inteira foi assim, agora já estou tão próximo de morrer, eu não consigo mais viver assim. Jesus andou com pessoas que eram cegas, que não conseguiam enxergar nada, mas a sua alma conseguia ver um exterior tão grande que elas conseguiram expressar do seu mais íntimo aquilo que a sua alma almejava, que realmente a sua alma necessitava. Quando as pessoas não queriam, não davam oportunidade, nós lembramos do cego, que foi esse homem aqui que pula na frente da multidão, pula na frente de todas as pessoas, um homem cego, abandona tudo que ele tinha. Nicodemos não conseguiu fazer isso, mas aquele homem que era cego, ele abandona todas as coisas, não importa com o que as pessoas iam falar dele. Aquele jovem rico da mesma maneira. Jesus, eu sei a lei, eu conheço a lei, conheço os profetas, conheço a igreja, conheço a religião, conheço os cultos, conheço tudo que o Senhor imaginar, eu conheço. Jesus falou uma só coisa: então te falta, rapaz, não te falta nada. Rapaz, tu é um cara bom, tu é um cara perfeito, rapaz, que isso? Rapaz, nunca vi um cabra bom igual você. Faz o seguinte, só uma coisinha que te falta, vai e vende os seus negócios e vem me seguir. Fala: para aí, essa coisinha me segura, essa única coisa me segura a não te servir, a não te seguir. Às vezes uma dessas coisinhas na nossa vida tem nos segurado, tem nos impedido. Nós temos tantas coisas boas, mas às vezes tem uma coisa só na sua vida, uma única coisa, que às vezes tem te prendido no pecado, tem te prendido no dia a dia, tem te prendido na sua filosofia, tem te prendido no seu materialismo, tem te prendido em tantas coisas, e às vezes você está ficando exatamente afastado disso. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de aqueles que são pecadores dos pecados. E para nós encerrarmos, vou encerrar nesta aqui. Ele diz que Jesus tem o poder para restituir a vida. Em João 11, 25, 26, ele falando aqui sobre a morte de Lázaro, quando Lázaro morre e as irmãs caminhando vão até Jesus, vai uma, depois vai outra irmã, encontrar com Jesus, desabafar Jesus, expressar o seu clamor, murmurar sobre Jesus, dizendo para Jesus assim: olha, foram encontrar Jesus na metade do caminho, dizendo assim: o Senhor é culpado, o Senhor tem culpa,
eu mandei recado para o senhor falando que não tinha pessoa que era mais amada, que quem estava doente era o seu amigo. Esta palavra amigo, o senhor deveria ter ouvido isso, mas o senhor fez pouco caso. E pelo seu pouco caso que o senhor fez, nós estamos passando aqui durante esses dias tudo aqui, ó, fizemos velório, fizemos tudo, seguramos um pouco, mas não teve jeito. Agora já são 4 dias, e o senhor sabe que as pessoas aí no popular, as pessoas aí na religiosidade dizem que se até 3 dias Jesus tivesse voltado, poderia acontecer alguma coisa, porque o espírito ainda estava no corpo de Lázaro, do meu irmão, mas agora inteirou o 4º dia, o Senhor é culpado pela morte do meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Esta mulher, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, preste atenção nisso aqui. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso aqui está falando não só de corpo físico, corpo material, mas está falando de alma, mortas. Ele está dizendo assim: eu sou a ressurreição. Interessante ele falar, ele ter essa coragem. Ele falou só no livro de João, ele falou 7 vezes que eu sou, chamando para si, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou tantas coisas que ele falou aqui. Agora ele chega dizendo mais uma vez aqui, dizendo que ele era a ressurreição e a vida. Interessante que ele teve essa coragem de falar isso, porque ele ainda não tinha ressuscitado, e as pessoas não sabiam isso ainda. E Jesus fala isso ainda quando ele ainda não tinha ressuscitado. Ele diz que ele é a ressurreição e o quê? A vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele finaliza assim dizendo: e todo aquele que vive. Você está vivo? Você está vivo? Vivo fisicamente? Diga sim. E vivo espiritualmente? Diga amém. Ele diz assim: e todo aquele que vive, e todo aquele que vive e crê em mim. Ah, pastor, eu vivo, estou vivão, olha aqui, ó, zerado, estou cara. Mas você crê nele? Ele complementa dizendo: nunca morrerá. Crês tu nisso? Interessante que Jesus, Lázaro tinha 4 dias que estava morto. Mas eu estava vendo e fazendo uma analogia. Nos últimos 3 que Jesus ressuscitou, ele ressuscita uma mulher que ele ressuscita uma que tinha acabado de morrer. Ele ressuscita a filha lá do centurião de Jairo, a filha de Jairo. Isso mesmo, obrigado, pastor. Ele ressuscita a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer por culpa de alguém. Vocês lembram? Ela tinha acabado de morrer, alguém tinha mandado recado para Jesus. Jesus vai caminhando, aparece uma infeliz de uma mulher na história lá para eles. A filha do Jairo estava doente, nas últimas, mas se Jesus chega em tempo, mas aparece uma mulher no meio do caminho, corta toda a história, recebe a bênção, vira as costas, e quando Jesus está caminhando, alguém chega lá, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa nem só vir aqui mais não, porque o senhor também parece que não escuta direito o negócio. Ou seja, o que Jesus, nessas 3 vezes que ele ressuscita alguém que tinha acabado de morrer. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Ele vai lá na casa dela, vai lá na casa de Jairo e ressuscita aquela menina. Mas ele vai também, a Bíblia diz que tinha um outro enterro que estava passando, que era, a Bíblia diz que era lá em Naim, não é isso?
A viúva de Naim, um outro enterro. Jesus nem ia para lá. Jesus nem sabia de enterro, de coisa assim. Vamos pensar. Jesus está caminhando para lá. A Bíblia diz que uma multidão vem de lá para cá com um caixão, saindo da cidade, e outra multidão vai entrando na cidade. As duas multidões se encontram. Aquele caixão fatalmente já tinha morrido, já tinha um dia, já velaram ele a noite inteira, a criança, ou seja, já tinha algumas horas que aquele criança já tinha morrido. Jesus vai passando perto do caixão para o enterro. Jesus tinha esse negócio de acabar com festa de velório, carpideira, aqueles negócios tudo, acabava com o emprego das mulheres. Jesus está chegando, coloca a mão no caixão, ressuscita aquele lá, mais um que ressuscita. Uma ele ressuscitou quando tinha acabado de morrer, agora ele ressuscita uma que já tinha ficado uma noite, vamos imaginar, um dia. Mas ele faz, para complementar isso, ele espera 4 dias para ir na casa de Lázaro, seu amigo, para chegar lá e dizer estas palavras aqui. Dizer nestas palavras: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, que crê em mim, nunca morrerá. Vamos ficar de pé. Nesta manhã nós não precisamos temer. Jesus Cristo entrou através de Maria, a semente do Espírito Santo na vida daquela mulher. Jesus foi 100% homem através dali da Maria, daquela semente, mas através da informe do Espírito Santo de Deus, ele colocou ali no útero de Maria, coloca no útero de Maria ali uma semente, e esta semente faz com que Jesus também seja 100% Deus, ou seja, o imaterial com o material, o informe com a forma, transforma Jesus nesse que nós entendemos, o homem mais comentado, mais falado do mundo, mas mais importante. Nós estávamos falando sobre precisão e necessidade. Nós precisamos de muita coisa, mas nós só temos uma necessidade: de passar a nossa vida aqui nesta terra, e nós irmos um dia, assim que nós morrermos, nós entrarmos no céu pelas portas. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida. A casa de Deus não é nesta terra. A casa do Senhor está preparada para nós nos céus dos céus. Vamos orar nesta manhã. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra ministrada nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor, ó Pai, trouxe aos nossos corações momentos para que nós pudéssemos, ó Pai, estar aqui pensando a respeito daquilo que Jesus fez, tem feito e ainda fará por nós. Nos abençoa, nos dê força, nos dê diligência, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê intrepidez, para que nós possamos falar daquele nome que é tão precioso, o nome que muitas pessoas não conhecem direito, não entendem, mas que nós possamos ter isso na nossa vida, no nosso caminhar, ó Pai. Nos abençoa, Pai, como a tua igreja, abençoa como povo escolhido, nos abençoa como aquelas pessoas que um dia foram tiradas da lama e colocados os nossos pés sobre a rocha. É o que nós te pedimos, ó Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor para todos sempre. Eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Eu e esta cidade serviremos ao Senhor, porque há um nome acima de todos os nomes. O Senhor um dia veio como rei, matar o Senhor nesta terra, mas um dia o Senhor vai voltar, e a tua palavra diz que na tua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A morte já não mais tem poder sobre o Senhor, e a morte não terá poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus irmãos e sobre todos aqueles que o Senhor colocar nas nossas mãos para que nós possamos cuidar. Nos abençoa e nos fortaleça, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amados. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.